Fala família, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um degradê limpo e todo na máquina, tá? Esse degradê eu não uso tesoura, é um degradê que eu faço todo na máquina, não tem ponticante, é mais ponticante com a máquina mesmo, tá? Então vai observando aí. Primeiro eu começo com a meia, né? Abrindo a marcação, já fazendo essa abertura de marcação para fazer o branco. Sempre que eu vou começar um degradê, eu sempre começo pela parte branca, né? Abrindo a marcação na meio e fazendo todo o degradê na parte de baixo, já conectando a meio com a zero de acabamento e a shave, né? Então, como vocês podem ver aí, eu dou uma ajustada na alavanca para fazer essa conexão aí da meio, do pente meio com a zero primeiro, né? Vou ajustando a alavanca, vou fazendo, vou limpando certinho, sempre me apegando aos detalhes, né? Como vocês podem ver aí, faço toda essa parte aí da parte branca do degradê, é, e isso eu vou dando a tonalidade branca do degradê, tá? Sempre regulando o pente zero, né? Vou para zero alta, zero baixa, sempre faço essa jogada de alavanca, né, na máquina. Essa máquina que eu estou usando aí é a UAU Magic Clip Gold, tá? É uma máquina muito forte, uma rotação muito boa. Quem quiser adquirir essa máquina aí, é só entrar no site da UAU ou buscar no fornecedor aí que já atende a sua barbearia. Fica ligado nesse passo a passo aí, ó. Sempre, tá vendo? Como vocês podem ver, eu sempre faço esse toque na alavanca, né? Vou fechando aos poucos ali para dar a conexão e não ficar nenhum tipo de marcação nesse degradê. Como eu falei para vocês, né? Esse é um cliente do dia a dia, então esse corte que eu tô fazendo é um corte pro dia a dia, tá? Por isso que eu não faço podcast, para não perder muito tempo aí no dia a dia com um cliente na cadeira. Às vezes o cliente passa de 40, 50 minutos ali na cadeira, já começa a incomodar esse cliente, né? Então eu prefiro sempre fazer um corte ali em 30 minutos, mais ou menos. E essa técnica que eu uso de degradê, ela facilita muito o meu dia a dia, porque eu não abro várias marcações, né? Para não ficar perdendo muito tempo, entendeu? Então vocês podem ver aí, ó, eu faço a abertura daquela linha da máquina de acabamento com a máquina zero, né? As duas são UAU. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu acredito que a UAU, ela tem um acompanhamento das duas máquinas, né? Você pega a máquina de acabamento e pega a máquina de corte da UAU, uma meio que acompanha a outra. Então não precisa você estar se desdobrando muito para abrir e fechar a marcação, e tirar a marcação, perdão. Uso ela ao contrário, como vocês podem ver aí, para abrir a marcação para shave, né? Essa é a primeira marcação da shave. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Depois deixa nos comentários se vocês conseguem ver. Eu fazendo essa marcação e abrindo uma linha mais clara, bem nessa parte aí, onde eu vou tirar depois com a shave, né? Faço essa limpeza, conecto novamente ali com a zero de acabamento e depois eu vou passar ela de baixo para cima para limpar toda a parte de baixo. A shave, pessoal, para quem não entende, ela só corta cabelo curtinho. Então, se você tiver um fio muito grande na base para tentar passar shave, ela não vai cortar. Então, como vocês veem aí, eu passo a zero de acabamento para limpar toda essa parte de baixo. Vocês conseguem perceber que fica uma marcação aí na parte de baixo, onde eu estou passando a máquina de acabamento? Porque eu marquei com a zero de acabamento primeiro, depois eu vim limpando, eu marquei com ela ao contrário, depois eu venho limpando com ela da forma tradicional e vocês percebem que fica aquela marcaçãozinha como se fosse um ponto mais escuro na base. Esse ponto mais escuro é onde eu vou passar a shave. E essa linha que fica é a linha limite, eu não posso passar dali. Se eu passar dali, vai gerar uma nova marcação, né? E eu vou perder o meu degradê inteiro. Então, como vocês podem ver aí, eu passo a shave, né? Toda essa parte de baixo, na base do cabelo. Como eu estava falando para vocês no começo, eu gosto de fazer sempre a marcação a parte branca, perdão, na base. Eu sempre faço a marcação, a parte branca primeiro do degradê, para depois começar a fazer a parte de cima, que é o cinza e o preto. Partindo aí pro cinza e o preto, né, do degradê, eu começo com A2, né. Esse cliente ele passa um A3 na parte de cima do cabelo, então eu passo A2 para poder conectar a parte de cima com a lateral, o topo com a lateral. Então, como vocês podem ver aí, ó, eu sempre vou penteando
passando essa máquina ao contrário do fio, que é para tirar bastante, bem limpo. Eu gosto de passar uma 2 bem limpa, conectando com a parte de cima do cabelo e fazendo sempre de uma forma que fique bem feito, sabe? Passo contra, passo a favor, vou penteando. Vocês veem que ela abre fissuras aí nessa parte escura, né? E aí eu vou passando o pente e limpando toda essa parte escura do degradê. Agora eu venho com pente 1,5, né? Esse pente 1,5 eu passo primeiro na alavanca alta para fazer a conexão do preto com o cinza do degradê. Passo bem passado, vocês podem ver que o degradê já começa a clarear a partir daí. Vocês veem que toda essa conexão ó, do preto para o cinza, eu vou trabalhando justamente nesse pente 1,5 aí, ó. Então eu trabalho na alavanca baixa e na alavanca alta. Eu sempre dou um toque, vou tirando os lugares mais escuros que eu vejo, né? Do degradê para ficar mais tranquilo, sabe? Para ficar mais limpo. Fazer de uma forma que vai ser rápido, né? Do dia a dia, do cotidiano. Que vai me ajudar a entregar um degradê perfeito para o meu cliente. Então, como vocês veem aí, ó, uso ele alavanca baixa, né? Tô passando ele na alavanca baixa agora. E quando eu termino de passar ele na alavanca baixa, eu já parto para um pente alto, alavanca alta, tá? Essa alavanca alta me permite que eu suba mais o pente 1 no degradê. Chega até próximo da minha aresta ali, ó, da aresta do meu cliente. Então eu subo bastante, fazendo sempre esse movimento de decolagem aí com o pente, para ficar um degradê bem polido, sabe? O pente 1 na alavanca alta, ele não corta muito, ele serve bastante para tirar a marcação. Agora eu já parto para o pente 1, alavanca baixa, e aí eu já vou removendo de fato a marcação. Vocês conseguem perceber que eu não subo muito com esse pente 1, alavanca baixa, porque ele corta bastante. Então eu só uso ele basicamente ali na linha do degradê, na marcação do degradê, para remover essa marcação com uma qualidade boa. E como vocês podem ver aí, galera, já vai clareando bastante, né, esse corte. Vai removendo essa marcação na parte de baixo. Na parte ali que se aproxima mais da testa do cliente, da aresta, da recessão ali, é a parte que fica mais clara porque tem menos densidade de cabelo. Então nessa parte aí é muito mais fácil você fazer o degradê e remover a marcação. Na parte de trás, parte da nuca, é onde tem mais folículo por centímetro quadrado. Então essa parte aí, ela tende a ficar mais escura. Por isso é importante você trabalhar bem com pente 1, removendo bem essa marcação. E indo para a reta final desse corte, eu já venho para o pente meio. Inicialmente eu uso ele também na alavanca alta. Para quê? Para remover essas partes mais escuras aí do degradê. Essas partes aí que fica muitos fios de cabelo, né? Que deixa pontos escuros. Como eu não vou usar a tesoura para fazer o point cut e remover toda essa parte mais escura, eu vou usar só a máquina, eu consigo subir um pouco mais com esse pente meio, que também é um pente de disfarce, então ele não marca muito, entendeu? Tudo isso, galera, a gente faz para manter o nosso cliente satisfeito na cadeira, né? Nosso cliente saindo com degradê limpo, sem marcação. Como vocês podem ver aí, eu já venho fechando e trabalhando o pente meio, tá? Da máquina. Eu venho fechando, trabalhando ele fechado, ele intermediário, trabalhando ele alto. Sempre mexo também na cabeça do cliente para ficar mais favorável para mim, tá? O cliente ele vai passar ali 30, 40 minutos na cadeira, então se você não coloca a posição do cliente favorável para você cortar cabelo, você vai chegar no final do dia e vai ficar muito cansado. Por isso que eu uso essa técnica aí de dar uma inclinadinha ali na cabeça do cliente para poder facilitar a minha visão do degradê também, tá? Também entregar um cabelo mais limpo e mais organizado para esse cliente. Galera, quem estiver gostando do vídeo aí, ó, se inscreve no canal, tá? Eu vou deixar o nome do canal aí. Entra, se inscreve, dá essa força aí pra nós, pra eu continuar fazendo esses vídeos aí pra ajudar todo mundo que tá começando a profissão, que quer entregar um degradê mais limpo, mais organizado pro dia a dia, pro cliente, que tá com dificuldade de remover marcação de degradê, tá com dificuldade de fazer corte na tesoura. Eu vou estar postando vários vídeos aqui no canal, tá?
Então se vocês gostarem aí, deixa o like de vocês e se inscreve no canal, tá? Tá aí o final do degradê, limpo, passei a 3 em cima, fiz a conexão com a 2 na lateral. Então como vocês podem ver, fica um degradê limpo e muito organizado.